Hoje eu vim falar sobre mais uma série da Netflix. O nome é Somebody, é um dorama de 2022. Não é muita novidade, mas eu tava rolando o feed lá da Netflix e cliquei nessa série assim aleatoriamente. Eu só cliquei e falei, vou assistir essa série aqui. E eu não esperava que ela fosse mexer tanto comigo. Ela despertou assim muitos gatilhos e eu precisava vir comentar aqui com vocês. Então vamos lá. A série ela começa assim, é uma adolescente que já começa entrando num lugar meio esquisito, com um cara meio mal encarado, assim. Eu já fiquei meio já em alerta, logo no começo da série, já fiquei, o que você tá fazendo aí? Ela até começa perguntando assim, mas será que vai morrer alguém? Se for, eu não quero nem participar disso. Mas ela fala meio assim, não parece muito sério, não. Tanto que ela faz lá o que o cara pediu pra ela, que é mexer numas máquinas de jogos, mudar uns códigos e tal. Então dá pra ver que ela é uma menina adolescente, mas muito inteligente, né? Ela mexe com esse negócio de programação, de inteligência artificial. Ela explica lá pra ele os negócios lá de código que eu não entendo nada, mas deu pra entender que ela é super inteligente e manjava muito, assim, do assunto. Ela ganha um dinheirinho ali, então já é algo que eu acho que ela já fazia assim, né? E o cara até comenta com ela falando assim, olha, eu até pensei no que você perguntou e sim, pode ser que aconteça. Alguém pode morrer, né? Por causa do que ela fez. Que ela usa essa inteligência pra ajudar pessoas meio duvidosas, assim. Então ali eu já comecei a sentir um pequeno desconforto com essa protagonista da história. Já corta pra escola, ela participou de um projeto, pegou uma das máquinas de jogos lá do cara pra fazer esse projeto. Ela tá meio sozinha, o projeto dela não chamou a atenção de ninguém, passa algumas menininhas rindo que ela tá sozinha, e apenas uma pessoa se interessa, que é uma mulher, que pergunta, né, pra ela, parece que ela tá meio com dó, assim, vai lá e fala, então me fala aí do seu projeto e tal, e como alguém se interessou, ela já começa a falar, é um boot que ela coloca nos bate-papos pra interagir com as pessoas. Mas aí veio uma parte que me pegou de verdade, que é quando ela explica que ela envia mensagens que as pessoas não têm coragem de enviar. Uma inteligência artificial que fala o que as pessoas têm medo de dizer. Então ela meio que ajuda pessoas mais tímidas, pessoas que têm problemas sociais, talvez pessoas como ela. Então ela criou algo que ela mesma precisava. A inteligência artificial que ela usou, ela consegue identificar as mensagens que às vezes as pessoas escrevem e apagam. Porque muitas vezes, isso até é com a gente mesmo, a gente escreve alguma coisa e fala, não, é melhor não mandar isso daqui não. Mexeu um pouquinho comigo porque eu sou essa pessoa tímida que às vezes não tem coragem de falar as coisas e tal. Eu também precisaria desse alguém. Então pra mim, olha, não chamou a minha atenção, eu achei muito interessante. Daí a mulher super se interessa, né, por essa ideia dela, dá pra ver que a mulher ficou assim super interessada e pergunta qual é o nome desse chatbot, essa inteligência artificial. E ela fala que é Someone. E ela pergunta por que esse nome. Até anotei essa frase porque eu achei super interessante. Someone significa alguém. Alguém que deveria fazer isso. E eu também preciso de alguém para ajudar ela a interagir com as pessoas. A mulher lá, dá pra ver que ela já se interessa e já pensando no futuro de que aquilo é uma grande ideia. E daí passa o tempo e já corta pra ela adulta, já numa empresa. Dá pra ver que a ideia dela foi um sucesso. Tá fazendo uma apresentação e tal. Elas desenvolveram um novo aplicativo, que é um aplicativo de namoro, que é o Somebody, que conecta as pessoas que são compatíveis. A inteligência artificial consegue ver, né, o que as pessoas gostam e ela junta essas pessoas. Ela lá na apresentação até aparenta estar super feliz, mas quando desliga a câmera e ela vai pro escritório dela, dá pra ver que ela não tá muito feliz com o que tá acontecendo ali, não. Não sei se ela se sente meio que explorada ou
alguma coisa que tá faltando, não sei. E eu tô contando pra vocês, gente, o que eu senti enquanto eu assistia, tá bom? Porque eu vou lembrando das coisas, parece que fica tudo muito fresco, assim, na minha memória. Os sentimentos que eu fui tendo ao longo da série, sabe? Ver que ela é bem metódica, já vê ela arrumando o sapato ali, a casa dela não tem muitas cores, é tudo muito neutro, igual o escritório dela também, dá pra ver que ela tem uma sala muito parecida com o escritório, parece até que é o mesmo cômodo, então já deu pra perceber que ela é uma pessoa que ela gosta tudo das coisas sempre assim, sempre do mesmo jeito. Isso me lembrou muito dos traços de uma pessoa autista, eu convivo com um autista, né, o meu filho ele é autista, então eu já percebi ali logo de cara que ela pode estar num espectro do autismo, justamente porque ela dá esses sinais, né, de ser uma pessoa diferente. Daí mostra que ela ainda tem aquela primeira máquina que ela fez quando ela era adolescente, que é aquela máquina Someone, e ela conversa ainda com essa inteligência artificial. Então dá pra ver que ela é uma pessoa ainda solitária, que ela ainda conversa com a inteligência artificial como se fosse um amigo dela. Tanto que ela pergunta, assim, foi algo que me marcou bastante nessa série, que ela pergunta pra inteligência artificial o que é o amor, porque ela trabalha com uma inteligência artificial que junta pessoas que dizem que se amam, mas ela não consegue entender como essas pessoas se amam. E ela tenta, através da inteligência artificial, entender. E a inteligência artificial conversa com ela, dá risada e tenta explicar pra ela o que é o amor. E fala que o amor que é quando você valoriza muito alguém ou alguma coisa. E ela fala que ela ama o Someone. E ele responde que ama ela também. O nome dela é Sam. E isso me fez pensar, todo mundo hoje em dia tem acesso ao chat GPT e as pessoas acabam conversando com o chat como se fosse uma pessoa. Eu mesmo faço isso às vezes. Tudo que eu pesquiso, pergunto agora, eu pergunto lá pro chat GPT e eu converso com ele como se eu estivesse conversando com alguém. E eu dei um pouco de risada nessa parte porque eu me identifiquei aí também. Daí ele percebe que ela não tá muito legal e pergunta se aconteceu algo no dia dela. Ela lembra que ela tá tendo um problema com esse aplicativo novo. Tem uma pessoa usando o aplicativo para encontrar pessoas e cometer crimes, abusos, assassinatos, machucar outras pessoas, né? Independente do gênero, sendo homem, sendo mulher, as pessoas estão sofrendo, estão morrendo por causa desse aplicativo. E a dona lá da empresa, ela trata como se fosse algo, assim, banal também. Porque muitas vezes a pessoa só se preocupa mesmo com o dinheiro, né? Mas ela fica com aquilo na cabeça e ela vai pesquisar sobre isso, tentar entender o que tá acontecendo, né? Um outro ponto interessante na conversa que ela tem com a máquina é que ela fala sobre uma amiga, tanto que a máquina até fala amiga sexy. E ela tem essa lembrança dessa amiga que ensina pra ela expressões faciais, como que ela deve agir, até mesmo num relacionamento, num namoro, porque ela não sabe reagir. Comprova mais uma vez que ela tem sim problemas sociais, ela não consegue expressar as emoções dela, tanto que ela fala assim, quando ela vai fazer as expressões, soa um pouco falso e ela se sente desconfortável de fazer esse tipo de expressão. E isso é um problema de pessoas que têm um autismo, que às vezes elas não conseguem expressar suas emoções. Então ela fala na série que ela tem Asperger, que é o autismo que a gente conhece hoje, né? Tem nível 1 e nível 2 de suporte. Eu acho que o Asperger tá ali pro nível 1 de suporte, que é o que o meu filho tem. Pra quem não me conhece, eu tenho um filho autista, tem 7 anos de idade, e por isso que esse tipo de série acaba despertando muito a minha curiosidade. Só que nessa série dá pra ver que eles tentaram mostrar um lado diferente do autismo, porque sempre quando eu assisto as séries, pelo menos até agora que eu assisti, sempre mostra o autista como pessoas ingênuas, pessoas infantilizadas às vezes, e nem sempre é assim. Igual nesse caso, dá pra ver que ela já é uma pessoa mais fria, é uma pessoa mais calculista, que tem ali uma sombra, algo mais sombrio, que deixa a gente na dúvida, será que ela é boa? Será que ela é ruim? Então, mexeu um pouco comigo, porque eu tenho um pouco dessa vivência, e eu fiquei um pouquinho com medo de assistir, eu confesso pra vocês, porque dá um medo, sabe? Eu não sei, gente, eu não sei nem explicar, mas eu sei que eu fiquei um pouquinho apreensiva de ver algumas cenas. Tem uma metáfora muito legal, muito bonita que eu achei, que é quando ela fala que o pai dela achava que ela tinha uma deficiência e a mãe dela não. A mãe dela pesquisou bastante, a mãe dela falava pra ela que não tinha dentes na engrenagem dela, que diferente das outras pessoas que tem
dentes nas engrenagens, as pessoas conseguem se encaixar uma nas outras. E ela não. Ela nasceu sem esses dentes. Por isso que ela não se encaixava com as outras pessoas. E ela fala, mas eu não preciso ser mesmo uma engrenagem. Que ela imita o jeito das pessoas para poder sobreviver e passar despercebida. E essa fala dela me fez pensar o que muitas vezes a gente, no meu caso, né, que eu tenho meu filhinho autista, que ele, às vezes, para se encaixar no mundo, ele precisa performar, talvez, uma normalidade. Eu sinto isso também, que muitas vezes a gente tenta se encaixar em lugares que nem é nosso, que a gente nem quer estar ali de verdade, mas para parecer com as outras pessoas, a gente acaba imitando os jeitos, os gostos, os gestos das pessoas para se encaixar em determinados lugares. Olha, eu depois de muito tempo que eu passei a perceber que eu não preciso mais performar nada, porque eu não preciso ter que me encaixar em lugares que eu não quero estar, né? E olha que eu tenho 30 e tantos anos, não vou falar a minha idade aqui não, mas eu demorei bastante tempo pra essa ficha cair dentro de mim. E agora que eu sinto que eu tô me libertando de tudo isso. Então, essa série já me fez pensar sobre a minha vida, sobre várias coisas. Mesmo sendo uma série de serial killer, hein? O meu filho, ele era muito inexpressivo. E ele foi aprendendo aos poucos. A gente descobriu o autismo dele com 2 anos e meio, 3 anos. Ele não falava ainda. Ele começou a falar com uns 4 anos, 4 anos e meio. Ele não demonstrava muito afeto. Ele não demonstrava muito o que ele sentia. E hoje, aos poucos, com as terapias, ele consegue se expressar. A gente vê que ele se esforça bastante pra se expressar, mas é muito bonitinho. Por isso que o tratamento, gente, quando começa, quanto mais cedo tratar, melhor. A vida deles fica mais fácil. Então ela começa a pesquisar sobre esse cara que tá usando o aplicativo dela pra encontrar pessoas e fazer maldade mesmo, né? E ela conversa lá com alguns policiais que manda, né, o perfil desse cara. Eu acho que o perfil ou alguma coisa que ela consegue identificar ele dentro do aplicativo. Ela começa a se comunicar com ele e vai conversando como se fosse alguém, assim, aleatório. E nisso que ela tá conversando, acontece um acidente, um carro atropela um gatinho. Nessa parte eu fiquei bem triste e bem assustada com o que tava acontecendo ali. Porque ela fica observando, né, que o cara passou, olhou e foi embora. Acho que ligou pra polícia, avisou que tinha atropelado o gatinho. E ela vai lá ver, tenta ligar pra polícia e fala com a polícia que aconteceu um acidente, que o gatinho está ali machucado. E a polícia fala, não, mas tem um gato morto aí, né? E ela fala, não, ele ainda tá vivo. Ela tá conversando com 2 pessoas no aplicativo. E uma das pessoas, ela pergunta, que eu acho que ela ficou meio paralisada, assim, ela não sabia muito bem o que fazer. E ela pergunta, o que eu devo fazer? E a pessoa fala, procura ajuda, tenta levar no hospital 24 horas, se você quiser eu te ajudo, eu vou com você. E ela faz a mesma pergunta pra outra pessoa. E a outra pessoa fala pra ela assim, eu sei o que você quer fazer, faz o que você dá vontade de fazer. Aí ela entra lá pra dentro, pega uma toalha, pega um estilete, vai lá e mata o gato. Nessa hora eu fiquei assim, gente, não, eu não acredito que ela tá fazendo isso. Eu fiquei chocada na hora, eu fiquei sem reação. Gente, mas ela podia ter salvado o gatinho, né? E eu sou mó assim, gente, eu tenho 2 cachorros, então pensar em fazer maldade com um bichinho, nossa, essa parte aí eu não... Ainda bem que não mostra, sabe? Dá pra ver bem que não é um bicho de verdade, eles deixaram, assim, a imagem bem artificial mesmo, acho que já pra não chocar tanto, eu acho, mas mesmo assim, só de imaginar que alguém pode fazer isso, nossa, já que foi uma sensação ruim, gostei não. Eu me senti mal assistindo essa cena, mesmo não aparecendo nada. E ela fala pra ele, eu matei o gato. E pergunta, eu sou um monstro? E ele fala, não, você não é não, você só fez isso porque você queria poupar ele da dor. Aí eu fiquei assim, pensando que isso foi só uma justificativa pra maldade deles. Aí eu já fiquei com um pouquinho de ranço dessa menina. E é engraçado porque a série faz a gente pensar, faz a gente ter uns sentimentos que a gente não tá esperando que vai ter, sabe? E eu sou muito sentimental, gente. Eu já fico com raiva mesmo. E ela olha outra mensagem do outro rapaz que fala pra ela, e o gatinho, vamos, eu vou com você, eu te levo. Eu pesquisei o endereço de um hospital 24 horas pra gente levar o gatinho. Eu vou com você, me fala onde você tá. E ela ignora o cara. E o outro pergunta, onde que você tá? Ela manda a localização. Ai, meu Deus.
ela preferiu o cara que incentivou ela a fazer uma maldade. Aí eu fiquei pensando, o que se passa na cabeça dessa pessoa? Tá, então ela mandou a localização pro cara esquisito, né? Que era o cara suspeito que tá matando as pessoas. E mesmo assim, ela ficou curiosa, ela queria conversar com esse cara. De certa forma, isso despertou o interesse dela. E ela chama o cara pra conversar com ele. Ela entra no carro e vai com ele, na doida. Eu tive a impressão de que ele sabia quem ela era, porque quem tinha matado o gato era ele. Ele passou na frente do trabalho dela. Tipo, eu acho que isso foi tudo arquitetado por ele, entendeu? Ele é um psicopata, ele é doido, ele já sabia quem era ela. E ela também sabia quem era ele. Então, os dois se encontraram. Ficando nervosa já. Enfim, só sei que os dois andam juntos. Dentro do carro, ela fala assim que estava muito curiosa pra conhecer ele. Porque, pelas conversas que a inteligência artificial coletou dele, as respostas que ele dava nas interações com as outras pessoas era muito artificial. Não parecia de uma pessoa de verdade, parecia de um robô. Então, eu consegui entender ali que era por isso que ele tinha despertado o interesse dela. Ela queria saber como que a cabeça dele funcionava. Em vez dela chamar a polícia pra ele, não, ela mesma foi lá tirar as dúvidas dela. E ele fala pra ela assim, você me pegou, eu sou um robô mesmo. Bom, e tem um segundo personagem, né, nessa série, que é o psicopata, que é o serial killer, que ele tem problemas sociais também. Talvez por isso que os dois se conectem de alguma forma. Ali criou um conflito dentro de mim. Por quê? Ele é um arquiteto, é um cara que parece ser super tranquilo na vida dele, que ninguém diz que aquele cara é a pessoa que comete aqueles crimes. Mostra uma cena lá, ele no trabalho dele, numa apresentação. Ao mesmo tempo que ele parece ser sensível com as pessoas, ele também é muito frio e calculista. Ele é um assassino, né? Então, me gerou uma confusão ali de sentimentos. Tem uma cena que ele é meio que humilhado, assim, e eu fiquei com dó dele, mas aí depois eu pensei, por que eu tô com dó dele se ele é um assassino? A série brinca um pouco ali com nossos sentimentos, sabe? Ela faz a gente esquecer por alguns minutos que ele é uma pessoa ruim. Eu acho que, não sei se será que só eu que senti isso, que eu senti dó do cara. Uma parte sobre esse personagem, desse serial killer, que me deixou assim muito intrigada. Ele se aproxima de uma moça que é cadeirante e ele, pra conseguir conquistar a confiança dela, ele mente, ele finge que ele é cadeirante também, e ele ganha a confiança dela ao ponto dela ir pra um lugar super distante, super deserto para encontrar com ele, e ele acaba abandonando essa moça lá. Só que quando a gente vê o porquê que ela confiou tanto nele, no começo ele passa toda uma confiança, uma tranquilidade para ela. Ele fala que ele quis conhecer, tem um momento super bonitinho dele segurando ela e ela nadando assim e tal, os dois se abraçam, se beijam, tudo muito romântico, tudo muito fofo, mas ao mesmo tempo ele larga ela lá sozinha, sem a cadeira de roda, joga a cadeira de roda dela lá no rio lá, e a coitada tem que se arrastar no meio do mato atrás de ajuda. Por um lado eu ainda fiquei pensando, ainda bem que ele não matou ela, né? Mas eu fiquei pensando, será que ele não matou ela por empatia, por ela ser uma pessoa deficiente, ou porque ele é tão ruim que ele queria que ela morresse ali sozinha, porque ela não ia ter ajuda de ninguém? Cara, depois que eu fiquei pensando isso, eu pensei, cara, esse cara é muito mal, ele é muito ruim, ele ao mesmo tempo que eu pensei, não, ele deve ter gostado dela e não chegou ao ponto de matar ela porque teve ali um sentimento e tal. E se não foi isso? Nossa, cara, eu fiquei com uma sensação muito ruim quando ele descobre que essa moça que é cadeirante, ela não é tão frágil assim, que ela é policial, né? Eu não sei se ele fica com medo, eu não sei se ele ri de nervoso ou se ele ri de deboche, eu não sei mais de nada. Eu fiquei meio assim, que eu não sei. Eu não sei. Essa série me deixou assim com aquele sentimento de tipo, ele não precisou matar a moça pra ser um monstro, sabe? Ao mesmo tempo que ele deu uma chance pra ela, ainda assim, talvez a intenção dele seja muito mais cruel
cruel do que apenas matar. Ele queria que ela sofresse. E uma coisa que mais me deixou incomodada nessa série foi essa relação dos dois, da protagonista com esse psicopata, com esse serial killer, com essa pessoa horrível, que ao mesmo tempo que parece que ela pode ser que ela seja uma pessoa ingênua, que não entende os sentimentos dela, principalmente a cena ali do gato. Eu não sei se ela é incentivada a fazer aquilo com o gato, ou se era algo que ela realmente queria fazer, porque tudo dá a entender que ela queria fazer, mas por causa do incentivo daquela pessoa, ela faz. Então, é uma sensação muito esquisita ali, que eu senti, talvez por isso que eu não consegui assistir tudo de uma vez, eu tinha que refletir um pouco do que eu tava assistindo, mas ao mesmo tempo, ela se interessa por ele, tem uma curiosidade por ele. Eu não sei se é romance, se é só curiosidade mesmo, se ela vai gostar dele, não dá pra saber ainda porque eu ainda não terminei de ver. Mas será que é porque ela não se encaixa e conhecer alguém que também não se encaixa? Talvez, será que ela pense que ele poderia entender o jeito dela? Como ela é uma pessoa assim que gosta de resolver problemas, né? Ela tem esse lado mais lógico e racional. Ela vai tentar entender como que funciona a cabeça dele. Talvez tenha despertado muito esse interesse de querer resolver a cabeça dele. Não sei, fiquei pensando sobre isso. Eu assisti os 3 episódios, já tava super tarde da noite. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Tanto que eu sonhei. E quando eu assisto alguma coisa que fica muito na minha cabeça, eu acabo sonhando. E eu sonhei não com a série, com o assassinato, essas coisas ruins, não foi isso. Eu sonhei com a sensação de não saber o que ia acontecer. Eu tava assim, com a tensão de tipo, nossa, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E não acontecia nada no sonho. Era um sonho super normal e eu acordei pensando nela. Essa série não é só sobre crimes. Ela fala sobre solidão, sobre não se encaixar, sobre ela tentar buscar uma conexão, até mesmo através de uma inteligência artificial, de um aplicativo, e acaba conhecendo uma pessoa que é completamente errada, mas por ser alguém que tem um ponto ali que é parecido com o dela, talvez ela se reconheça ali, ou talvez ela tente uma conexão, ela achar que aquela pessoa vai ter uma conexão com ela. Me fez pensar muito sobre a forma como a gente interage com as pessoas. Talvez seja por isso que essa série ficou um pouco na minha cabeça, porque teve momentos que eu vi contextos ali da minha vida, né, como eu sou uma pessoa que convivo com o autismo no meu dia a dia, me fez pensar muito, porque no fundo todo mundo precisa de alguém, então essa série mexe com o sentimento das pessoas e o medo de escolher a pessoa errada, de escolher alguém errado. Bom, gente, essas foram as primeiras impressões sobre essa série. Pra mim, a protagonista ainda é um mistério. Eu não sei exatamente o que ela sente, pra onde que ela vai, se ela vai se apaixonar por esse cara doido. Fico pensando, será que a minha percepção vai mudar? Vendo o restante, falta ainda mais 4 episódios pra me terminar de ver. Será que eu ainda vou me identificar com alguém que não deveria? Será que eu vou sentir empatia por alguém também que não deveria? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu pequeno resumo mental sobre essa série. E eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam, se vocês tiveram essa mesma percepção que eu, se vocês assistiram. Deixa aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês sobre essa série, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês conseguiram ver até o final. Bom, eu vou continuar assistindo e no próximo vídeo eu volto pra contar pra vocês a minha conclusão final, o que essa história fez comigo, com a minha cabeça. Então, beijos e até o próximo vídeo. Eu vou lá assistir pra ver o que vai acontecer.